Eles estão dizendo coisas que o legislador não falou. Eles estão acrescentando. Então isso revolta todos nós. Porque nós esperávamos que o Supremo falasse apenas se a lei é constitucional ou inconstitucional. Esse é o papel da Suprema Corte do Brasil, baseado na Constituição Federal. E olha, pessoal, o voto do ministro Gilmar, e olha, fazendo uma ressalva aqui, vocês lembram que eu falei várias vezes em vários estados que a minha preocupação era o voto do Gilmar Mendes. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, ele influencia os outros ministros. Por quais motivos? Aí nós sabemos. Então, a pressão do privado, a pressão dos prefeitos, dos governadores, deu certo. Ele mudou para pior. Ele alterou toda a lei da enfermagem. Toda a lei da enfermagem. Então, mais que isso, o Gilmar alterou, influenciou o ministro Barroso, que já tinha falado, já tinha argumentado, já tinha dado sua decisão. Olha que coisa inacreditável. O ministro Gilmar, ele influenciou o ministro Barroso para fazer essa maldade com a enfermagem brasileira. Enfermagem, a gente não pode mais ficar calados aqui, ouvindo, esperando, voto a voto. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Porque a gente entende um pouco desse modelo do judiciário, a gente entende um pouco do modelo político do Brasil e a gente sabe, nós temos a certeza da pressão dos empresários, da pressão dos prefeitos, dos governadores. Então, gente, isso foi uma covardia que fizeram com a gente e a gente não pode mais esperar calado. A gente não pode mais sofrer calado e só se manifestar nas redes sociais. Diga de passagem, muita gente falando, muita gente interpretando, muita gente fazendo de tudo nas redes sociais. Mas efetivamente o que está acontecendo? Nada. O que a enfermagem está fazendo? Nada. Então nós vamos ter que ser mais enérgicos, ir para a rua. Mas ir para a rua não só para fazer um ato, para cobrar de quem nós devemos cobrar. Pessoal, tudo isso está acontecendo pelo simples motivo de, primeiro, a legislação não falar nada sobre isso. Segundo, o presidente da República, ele está assistindo de camarote tudo que está acontecendo no Supremo. E ele pode resolver tudo isso. Como? Fazendo um decreto regulamentando a lei. Só que a ministra da Saúde, quando ela tentou fazer uma regulamentação da lei, ela fez de forma errada, sem conversar com o pessoal, falando de carga horária, falando de remuneração. Eu falei isso. O governo federal, ele quer colocar carga horária de 40 horas semanais e ele quer fazer a interpretação do jeito deles, incluindo a remuneração, a terminologia remuneração. Isso não é falado em momento algum na lei. Nós estamos falando de piso, não de remuneração. Ou seja, a vontade do governo federal me parece que extrapolou ali a praça dos três poderes e caiu lá no Supremo Federal. Aí tipo assim, o governo federal fica assistindo e o Supremo fica lá fazendo suas maldades. Está errado. Nós temos que cobrar do governo federal a regulamentação. Porque se o presidente da República, se o presidente Lula, ele regulamentar, disser, olha, esse piso é piso, não é remuneração. E se o presidente disser, esse piso é para 30 horas semanais, é para 36 horas semanais, é para 20 horas semanais, ele acaba com todo esse problema, com toda essa discussão. Pessoal, olha só, no voto do ministro, ele fala o que já todo mundo está sabendo, né? Ele fala o seguinte... Aqui, ó, ele traz, detalhe, viu, pessoal? O voto do ministro Barroso, o voto do ministro Gilmar está em conjunto com o ministro Barroso. Então, o que vale é esse voto, porque é como se os dois falassem agora a mesma coisa. E aí o ministro Barroso, seu ministro Barroso, que vergonha para o senhor, que vergonha o senhor ser influenciado por outro ministro. O senhor já tinha feito sua interpretação. A sua interpretação estava correta. Tinha que pagar o piso, não tinha que falar de carga horária. É piso, e que seria pago a partir de julho. Esse era o seu voto. Tinha que permanecer com esse voto, porque é esse voto do relator que está sendo implementado, que está valendo. Mas não, foi influenciado pelo Gilmar Mendes, agora mudou tudo. É uma vergonha o ministro Barroso. Uma vergonha que o senhor fez, sabe? O ministro relator ser influenciado dessa forma para prejudicar os trabalhadores. Olha só, o que ele fala, o ministro? O Gilmar Mendes, na decisão. Ele fala que para o privado só vai valer daqui 60 dias. Ele deu um prazo para fazer as negociações.
Nenhum sindicato vai negociar menos que o piso. É óbvio, e ele sabe disso. E todos nós sabemos disso. Tanto é que em Brasília, o próprio Sindat e outros sindicatos, o Sindifermeiro, no Brasil inteiro, os sindicatos estão falando para os chefes, para os patrões, olha, o piso é o piso, paga-se. Então não tem acordo. Aí ele fala o seguinte, que na decisão, olha, não tendo acordo com o sindicato, vai valer o que está escrito, ou seja, o piso. Só que daqui quanto tempo? Daqui 60 dias. Era para ser agora, mês que vem, o pagamento em agosto. Agora, daqui 60 dias é que vai valer. Aí depois mais 30 dias e só no terceiro mês que vai ser o pagamento. Se é que não vem outra coisa. E o pessoal fala assim, pô Jorge, mas você sabia disso? Cara, eu tinha impressão que isso ia acontecer. Falei pra caramba. E o pior de tudo é que ninguém fez nada, ficou esperando. Nós precisamos de todas as entidades nacionais da enfermagem nesse momento, para pressionar o governo federal. Não adianta ir no Supremo. Não adianta falar com o ministro, porque o ministro faz o que ele quer. Os semideuses brasileiros, eles fazem e falam o que eles querem. Tanto é que ele está aqui, incluindo na lei, coisa que não tem na lei. Então, os ministros, não adianta ir lá falar com ele. Nós temos que falar com o chefe, com o presidente da República, que se diz do lado da gente, que se diz do lado dos trabalhadores. O partido do presidente da República é o partido dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores estão sofrendo, o que esse presidente tem que fazer? Acabar com esse sofrimento. E não esperar os ministros, os algozes da categoria, dos trabalhadores, do povo brasileiro, decidirem a nossa vida. Quem tem que decidir a nossa vida é o presidente da República. Ele que tem que decidir. A lei está valendo, a lei não é inconstitucional, tanto que não teve nenhum voto contra. A lei está valendo. Então, presidente da República, presidente Lula, honre o seu partido, honre esses 3 milhões de trabalhadores e 3 milhões de famílias que votaram no senhor. Então, não fique assistindo de camarote, não se acovarde, enfrente o Supremo e faça o decreto regulamentando nossa lei para acabar com essa angústia brasileira dos nossos trabalhadores. Então, o ministro fala o seguinte, olha, daqui a 60 dias. O ministro também indexa, fala das 40 horas. Ora, em que momento se fala em 40 horas? Nós sabemos que no Brasil inteiro, várias leis reduziram as cargas horárias dos nossos trabalhadores por lei. Lei que inclusive já foi questionada no Supremo e o Supremo falou assim, não, tudo bem, pode reduzir. Então, se pôde reduzir ao longo desses todos os anos, por que ele inventa agora 40 horas? Sendo que boa parte dos brasileiros não trabalham mais 40 horas, e sim 30, 36 ou 20, enfim, 24 horas. O Brasil inteiro nós temos profissionais trabalhando em várias cargas horárias. Como é que ele estipula 40 horas, o máximo? Nós não podemos nivelar pelo máximo não, meu amigo. Nós temos que nivelar pelo menor e não pelo maior. Pois fez isso também na decisão. E aí na decisão também, ele fala o seguinte, que o piso deve ser negociação coletiva, eu falei aqui e tal, mas ele fala também com relação ele fala das 44, ele fala 44, é pior ainda, porque era 40, né, da ministra da Saúde, ele fala em 44 horas semanais. Aí ele fala que os recursos podem ser implementados através, sabe de quê? Das emendas parlamentares. Eu acho até estranho, porque desde que eu estou no parlamento aqui em Brasília, eu nunca ouvi dizer que emenda parlamentar poderia fazer pagamento de salário. Eu nunca ouvi falar isso. Mas se o ministro está dizendo, pelo menos há uma possibilidade da gente ter esse recurso das emendas parlamentares para a saúde, que são impositivas, ou seja, é obrigatório o parlamentar mandar esse recurso, usar para fazer o pagamento pelo menos esse ano. Porque até o final do ano nós temos esse recurso de 7 bilhões, se tiver as emendas parlamentares para incrementar esse orçamento, ok, a gente consegue o recurso, paga até no final do ano. Tudo bem, eu vou dizer até que de todos os males, esse é o menos pior, porque pelo menos recurso nós vamos ter das emendas parlamentares dos deputados e senadores aí de todo o Brasil, que também ajudaram a gente, estão com a gente, pelo menos é o que eu espero. Bom, mas qual é o problema? O problema é que isso não pode se tornar uma regra, porque senão vai ser uma coisa inconstitucional. Pessoal, lembrando que o ministro, ele vota de acordo com o sentimento dele, de acordo com a pressão que ele teve. Ele não está votando mais de acordo com a Constituição. Não está votando. Tanto é que um votou e mudou o voto. Então já não é mais a questão de interpretação da legalidade, não é mais a questão de constitucionalidade, e sim a questão da conveniência. O que for conveniente para um, o que cada um tiver tendo a pressão, enfim, eles estão votando. É isso que está acontecendo. Pois bem, e aí ele fala desse orçamento aí incrementado. Olha, nós sabemos que no segundo semestre nós votamos
o Congresso Nacional, as câmaras municipais, as câmaras, Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, vota no orçamento para o ano seguinte. E aí eu acho, tenho certeza, que no ano seguinte esse orçamento já vai estar previsto na lei orçamentária para o ano que vem, e aí não vamos precisar de emenda, não vamos precisar mais de nada, porque vai estar já no orçamento. Esse não é o problema. O meu problema hoje é com relação à carga horária e a tal remuneração. Gente, nós temos aí no Brasil afora técnico de enfermagem, enfermeiro, que ganha menos que o salário mínimo, e aí ele ganha uma gratificação para poder suprir esse salário mínimo, suprir o salário, e aí, com essa decisão dele, ele vai somar os dois e falar assim, quanto é que falta? Ah, falta R$500, então eu vou dar R$500. Mas ele já ganha. Tem técnico de enfermagem e enfermeiro já ganhando 2.000, 2.500, 3.000, uns até já ganham mais que isso. Se você pegar o exemplo de Brasília, por exemplo, se você somar o vencimento do enfermeiro mais as gratificações, já passa do piso. Isso em Brasília, isso em qualquer lugar do Brasil. Então tá errado. Sabe, a gente voltou a estaca zero. Vai acabar que muitos estados e municípios não vão ter reajuste nenhum. Zero. Nenhum. Por conta dessa decisão. Então o que a gente quer? Que o presidente, ele bote ordem nessa bagunça que está o Supremo com relação ao piso da enfermagem. Mas como eu falei, nós temos uma coisa boa. O que é a coisa boa? É que os ministros estão votando a favor. O ministro Fachin está com a gente, votou a favor, né? Agora, o presidente Lewandowski, ele pediu vista novamente, sabe lá como é que vai vir esse voto. Eu espero que alguns ministros, eles confrontem esses votos do Gilmar Mendes e do Barroso. Jorge, mas vem cá, e agora? Está tudo acabado? Não, não está acabado, porque tudo isso são votos. São votos, e aí no final vai ter a votação total, vão ver qual desses votos vão valer, e aí fazem uma redação final, e ali vai dizer todas as regras de verdade que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, o que está valendo é o voto do ministro Barroso, agora alterado pelo ministro Gilmar Mendes. Voto do ministro Barroso alterado pelo ministro Gilmar Mendes. E eu falei, ele ia influenciar, e influenciou. Bom, pessoal, todo mundo está falando assim, Jorge, mas a gente não aguenta mais manifestação, a gente não aguenta mais ir para a rua, não sei o quê, mas nós temos que ir para a rua agora, porque o foco é outro. Lembre-se que a gente foi para a rua para pressionar o Senado, nós fomos para a rua para pressionar a Câmara Federal, nós fomos para a rua para pressionar o Supremo, agora a gente tem que ir para a rua para pressionar o presidente da República.